Ah, é difícil começar assim. Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai pedir desculpa pra vocês, porque não vai dar pra fazer live. Ao vivo. Não vai Pijama. Não vai dar pra fazer. Eu sei que tinha muita gente querendo que a gente fizesse a festa do pijama, mas vai ficar pra próxima. Não deu. Não vai dar, então a gente preferiu assim, vamos aproveitar esse momento pra responder o vídeo que a gente prometeu, né? Se comprometemos. Algumas perguntas são bem amplas, então a gente vai tentar resumidamente explicar para o vídeo também não ocupar muito tempo. Vamos lá então. Eu vou começar aqui então no Instagram. Primeira pessoa que falou, a gente deixou uma foto lá, só para atualizar, a gente deixou uma foto no Instagram. Vamos deixar o link aqui para quem não nos segue, nos seguir lá. E deixamos um vídeo aqui falando que a gente ia responder perguntas, tá? Então quem deixou, hoje é sábado, né, de tarde, aqui na Itália, e vamos responder quem já deixou essas perguntas. A primeira pessoa lá no Insta foi a Jana. Ela botou assim, que lindas. Obrigada, Jana. Eu tenho um agradecimento a fazer por vocês serem tão especial para nós. Obrigada pelo ótimo trabalho. Um beijinho pra Janaína. Jana, seguidora, já falou aqui no Guardiãs, na nossa tag Guardiãs do Lar, já deixou um testemunho. E ela mora nos Estados Unidos. Vou falar aqui então do YouTube. Fala do YouTube. Então no vídeo do YouTube, a primeira pessoa que comentou foi a Anitta. E ela disse que não liga pelo pijama, pedindo pra gente fazer o vídeo ao vivo mesmo com pijama. A Juscelia também pediu pra gente fazer uma live. Vai ficar pra uma próxima. A Irene comentou que bom. Agora acho que a partir daí já tem realmente as perguntas, né? Aí nós temos aqui, depois a próxima é Colorindo por aí. Que lindas! Adoro o trabalho e empenho de vocês. Parabéns. A minha pergunta é, em relação aos cuidados da casa, da limpeza, vocês costumam seguir algum cronograma durante a semana ou tiram um dia específico para limpar e organizar a casa? Obrigada, meninas. Um grande beijo. Obrigada. Colorindo por aí. Não sei o nome dela. Não sei. Sei que ela volta e meia deixa aqui um comentário. Obrigada pela participação. Então, Reto, quer começar a responder? Se eu faço algum cronograma, eu faço um cronograma, mas ele é mental. Lá no início, né, quando eu comecei a ser dona de casa, eu precisava me orientar. Mas a partir do momento que a gente cria uma rotina, um hábito, e aqui no canal eu falo sempre isso da importância da rotina, é automático. Eu sei qual é o dia que eu tenho que trocar os lençóis, o dia que vou lavar a toalha de banho, o dia que eu vou limpar a cozinha, o dia que eu vou limpar o banheiro. Eu sigo mais ou menos o método Fly Lady. Eu não sigo a ordem que o método propõe, mas eu sigo o adaptado, né, que eu fiz lá para minha casa. Então eu não fico fazendo aquela faxina, o faxinão de um dia só, não existe lá na minha casa. Ao contrário da Renata, eu tô tentando estabelecer uma rotina mais recentemente. Mas eu tenho algumas coisas, alguns elementos da casa que funcionam sempre. Por exemplo, levantar, arrumar a cama, ter a louça sempre organizada. Essas coisas eu procuro sempre fazer com que ela esteja em dia, tá? Agora assim, ó, varrer a casa, tirar o pó, limpar os vidros. Limpar vidro. Essas coisas eu faço quando dá. Tá, assim, de vez em quando eu vejo tá feia a coisa, agora eu tenho que limpar, porque é a minha realidade nesse momento. Com criança pequena em casa? Com criança pequena, eu tava desde janeiro até há 2 semanas atrás, digamos, com 2 crianças, né, os meus filhos sempre em casa comigo, então eu tinha que fazer conforme dava, né, porque é um trabalho que não termina nunca, e eu não conseguia muitas vezes limpar a casa, até porque minha casa é uma casa um pouco complicada, é uma casa com 3 andares, comprida, né, ela é longa, ela não é larga, ela é longa, então, gente, eu tô com praticamente 9 meses de gestação agora, e aí, se eu tenho que limpar um banheiro lá em cima, eu tenho que levar balde, coisa do primeiro andar pro terceiro, é super complicado, então... A minha casa também é no estilo igual, é igual a mesma coisa. Só que os meus filhos já ajudam, já são grandinhos. E a tua filha mais nova tem 8. A minha mais nova tem 3.
né? Então lá em casa as crianças me ajudam 7. no quarto deles, assim, eu faço pouca coisa no quarto deles, pra ser sincera, eles dão conta do recado. Claro, eu sempre oriento, mas não preciso ser eu sempre fazendo assim as coisas. Eu dobro a roupa deles, eles é que guardam, né? Isso já é uma ajuda, porque eu não tenho que ficar de quarto em quarto distribuindo. Sim. Então a rotina, né, vai sendo equilibrada assim lá em casa, tá funcionando até agora. Eu tô bem satisfeita com esse método do Fly Lady adaptado que eu fiz lá na minha casa. Eu tentei criar um cronograma, eu até fiz um cronograma assim do que limpar, mas eu não consegui colocar em prática. Tinha muito imprevisto. Muitos imprevistos, né? E eu acho assim, ó, tem muita gente que aqui no canal deixa perguntas falando sobre isso, né? E muitas eu reparo que são mães de crianças pequenas, não tem como se... A não ser que você tenha uma ajuda externa. No nosso caso aqui, tudo que a gente falar, a gente não conta com empregada doméstica, faxineira, diarista, passadeira, babá, nenhum tipo de avó, também não tem, sogra. Tia, tio, nada. Eu tenho uma amiga que umas 2 vezes ela veio aqui em casa, Daniela, eu vou ir te ajudar, que ela não queria que fizesse força com a barriga e tal, eu vou ir limpar a tua casa. Ela veio gentilmente, por ser amiga mesmo, voluntária e espontânea da parte dela. Eu não pedi assim, mas foi assim, realmente me ajudou muito. Mas é aquelas coisas raras, né? Não vem nesse período, porque ela também tem as coisas dela pra fazer. Então foi uma gentileza, digamos assim. Mas no geral, eu procuro manter assim a casa na ordem do limite, né? Para que todos consigam se vestir com roupa limpa, comer bem, né? Numa cozinha decente, né? Assim, organizada, ter comida, essas coisas assim. Questão de prioridade. Questão de prioridade, né? Porque depois tem que lidar com as crianças. Eu até disse esses tempos pra Renata, o trabalho que não acaba mais, porque assim, ó, você tá ali... Eu tenho, graças a Deus, eu ganhei ano passado uma máquina de lavar de presente, então essa máquina é super útil aqui em casa. Lavar louça. Lavar louça. Então eu coloco as coisas ali, mas tem vezes que tem que dar um jeito na pia, tem que organizar. E se você vai indo, é coisa que não termina nunca, parece assim, meu Deus, eu não consigo sair da cozinha. Então a gente vai ver isso, assim, e aí tu tem que ter o tempo de dar atenção para as outras coisas da casa e para as crianças, né, óbvio. Então tem que ter um momento de dizer assim, agora chega, para, é por aí, vai ficar, tem coisas por fazer, mas vai ficar, não tem jeito. Então eu procuro assim ficar tranquila em relação a isso, quando dá pra fazer eu faço. Agora a Renata essa semana teve aqui, me ajudou horrores, um monte de coisa que tava assim por terminar, ela me ajudou a dar uma organizada, a limpar embaixo de umas gavetas que eu não conseguia me abaixar. Até porque o horário de trabalho do seu marido é extenso, né? É extenso. Então, precisa mesmo de fazer tudo com calma, agora com esse barrigão. Aqui tem a pergunta da Kalena Laura. Ela disse, legal, sigo vocês no Instagram. E eu tenho uma dúvida. Daniela, você mora em que parte da Itália? Sul, centro ou norte? Norte. E se sabe dizer se há muita diferença de custo de vida entre o centro e o norte? Olha, eu nunca fui assim, o máximo que eu fui pro sul foi Roma, que ficaria mais no meio, né? Mas a gente sabe, assim, que aqui no norte o custo de vida é um pouco mais elevado, sim. A qualidade de vida, digamos que é um pouco mais alta, porque tem mais opções de trabalho. Muitas pessoas, muitos jovens saem do sul e vêm procurar trabalho no norte. Então, digamos que tem mais oportunidades, tá? Seria assim. Agora, o que mais que ela perguntou? Dizem que o norte é mais caro, mas se for mesmo é muito mais caro. Eu não sei te dizer assim quanto mais caro, teria que dar uma pesquisada, mas eu tenho alguns canais que eu vou deixar o link aqui embaixo pra ti, que é o canal da Daphne, é o Mix pelo Mundo, ela fala muito sobre isso. Tem outros canais também, que agora não me lembro assim de nome, mas que também tratam sobre... São brasileiras que falam sobre a vida. Brasileiras que falam especificamente sobre essas diferenças, falam sobre o turismo, pessoas que viajaram mais assim aqui dentro da Itália e sabem falar com mais precisão essas informações, tá bom? E ela pergunta também, Renata, qual o salário mínimo em Portugal? Beijo pra vocês duas, Deus abençoe. O salário mínimo em Portugal, eu acho que está por volta de 560 euros, mais ou menos. E muitas pessoas recebem o salário mínimo, os trabalhadores, mas
não é muito comum, né, ter esse valor exato. Pode ser um pouquinho mais, né, conforme, porque tem também outros benefícios que a pessoa recebe que se juntam ao salário. Então, não dá para dizer exatamente. O salário mínimo é uma referência apenas, não é obrigatório ser aquele valor. Então, por volta de 560 euros. Depois aqui no Insta tem a Thalita Teotônio Machado. Olá, boa tarde. Gosto de assistir os vídeos de vocês. Acho importante cuidar da família, da casa, da saúde, de tudo que Deus nos deu. Um abraço da minha família para vocês e toda a sua família. Como vocês se organizam para cuidar da casa, filhos, marido e saúde? Vocês são evangelistas? Então, é um pouco parecida com outra pergunta. Como é que eu me organizo assim com a rotina? Sou quase militar, né? Tenho hora para tudo lá em casa. Porque a partir do momento que eu não consigo fazer uma tarefa e aquela tarefa se acumula ou para um outro horário ou para outro dia, já me atrapalha toda. Então eu tento manter. Claro, mas tem a rotina também, inclui na rotina brincar com os filhos. Essa fez essa pergunta? Não. Essa é... Tá, com certeza para cuidar da casa, filhos. E os filhos, o marido, eu mesma, né, tá tudo incluído dentro desse horário. A gente arruma tempo para tudo. E já que ela perguntou assim, se nós somos evangelistas, né? Será que ela não quis dizer evangélica? Sim. Nós somos cristãs evangélicas, vou responder já pelas duas. E um versículo bíblico que me inspira bastante é que há tempo para tudo, para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. A gente tem que conseguir ordenar o nosso tempo. Então, essa acho que é a questão principal. A gente conseguir ordenar tudo que a gente precisa fazer dentro do nosso tempo que Deus nos disponibiliza para todos. Né? O dia é igual para todos. Aqui, a Ana CBDSV. Vocês estão lindas e felizes. Obrigada, Ana. A Elisa Lange, a Elisa, que também tem um canal aqui no YouTube. Ela diz: adorei ver as duas juntas, gosto muito da ideia do vídeo ao vivo. Beijo. O tal do vídeo que vai ficar pra próxima. Depois no Insta temos a Sara. Sara é uma amiga minha, Sara Bahia. É uma brasileira que mora aqui na Itália. Ela, lindas. Lá vai a pergunta. O que a Rê, mãe de 3, aconselharia para a Dani, recém-mãe de 3? Tô com um bebezinho aqui na barriga. Vai nascer no próximo mês. As duas questões, né? Então, o que fazer para incentivar uma relação entre os irmãos mais harmoniosa? Okay. Só aí a gente já dá para mais uns 40 minutos de vídeo, né? Como ter... complicado, Sara. Foi uma saia justa, como dizem. Quando meus filhos têm idade muito próximas, a diferença da minha primeira filha para o segundo são 18 meses e do segundo para a terceira são 2 anos. Então houve um momento da minha vida que eu tinha uma criança de 3, né, um de 2 e uma recém-nascida. Então foi algo natural, porque eles não se lembram de não ter irmãos. Então eu acho que até foi fácil nesse sentido. A minha filha mais velha não se lembra de não ter irmãos. E o que eu sempre tentei fazer é dizer que eles são diferentes, né? Mesmo as meninas, não era por ser menina que tinham que ser iguais. E não tem um segredo, né? Não tem uma chave mágica que vai fazer com que eles sejam aqueles irmãos amigos. Eu acho que é o tempo mesmo, o relacionamento. Porque a gente vai fazendo um teste. E aquilo que funciona, a gente continua. Né? A nossa casa é um laboratório. Que a gente tenta, a gente experimenta e algumas coisas, por incrível que pareça, né, funcionam. E outras que muita gente aconselha não dá certo. Então, porque nós somos individuais, as crianças também têm as suas particularidades. Eu tento sempre passar um pouquinho de tempo individual com eles. Né? Mas não quer dizer que esse tempo individual seja muito longo. Né? Às vezes bastam 5 minutos em que não esteja mais ninguém, que a gente possa trocar ali um segredo, né? Ter e uma coisa que eu implementei lá em casa foi o beijo secreto. Né? Na hora de dormir, eu vou na cama de cada um, dou um beijinho em cada um e ninguém sabe como é que é o beijo secreto que eu dou em cada um. Que legal. É diferente para cada um. Então essas coisas de reforçar a individualidade, eu acho que ajuda muito a manter
o ambiente harmonioso, né? Porque eles depois já não competem tanto entre si. Né? Sabem que tem a diferença do mais velho, do mais novo, o do meio também, né? Tem que ter sempre as suas individualidades, suas particularidades. Para mim, o que tem funcionado é isso. Ok, anotado. Ela perguntou também, gerenciar as exigências das 3 crianças em idades diferentes. Talvez seja muita coisa para um vídeo, mas fico as perguntas. Beijos em ambas. Como eu já disse, no meu caso, as idades não eram muito diferentes. Até assim, para ver televisão, eles gostavam mais ou menos dos mesmos desenhos. Eles têm mais ou menos o mesmo interesse, porque a idade não é muito diferente. Mas eu acostumei a gente fazer muita coisa junto. Mas agora, né, na atualidade? Agora, então, a gente vai junto. Vamos na pracinha. A minha mais velha agora tem 12 anos. Então, ela já não tem o mesmo interesse de brincar, mas vamos todos na pracinha. Você pode levar um livro, né? Você pode ir ficar conversando com a sua amiga. Não vai brincar lá no balanço, no escorregador, mas vai na pracinha. A gente acostuma fazer tudo em família, incluindo todo mundo. Tem que arrumar um jeito. A gente sempre vai na biblioteca. A biblioteca tem ambientes para idades diferentes. Então lá, quando a gente chega dentro da biblioteca, ela se divide, ela vai para a área lá do juvenil, e os outros irmãos, né, ficam na área infantil, mas sempre agregando. Sim. Né? Não vou fazer o programa diferente porque não gosto. A gente tem que gostar. Eu mesma, né, me adapto, porque eu vou na pracinha, o que eu vou fazer na pracinha? Né? Já não preciso ficar olhando as crianças assim, com tanta atenção como se eles não andassem. Eu levo um livro. Né? Então é o meu momento de estar na pracinha, é relaxar no banquinho, né, no livro. O momento da minha filha é estar conversando com a amiguinha, e dos outros é ficar ali fazendo macaquice nos brinquedos. E assim eu consigo gerenciar essa coisa, né, dos interesses. Então tá, né? As dicas aí da Rê. Depois a Fabiana Guebara, amo seus vídeos. Obrigada, Fabiana. Que bom que você gosta. A Graziela Hashimoto sugeriu uma festa do pijama falando de espiritualidade. A gente vai falar sobre espiritualidade, mas acho que não vai ser na festa do pijama. Né? Mas vai ser na nossa tag Guardiãs do Lar. A gente gosta muito desse assunto, né? Mas vamos falar sim. Depois temos aqui a Márcia Dop. Que gostoso esse encontro. Vocês disseram que só param à noite já com pijama. Essa vida de dona de casa realmente é corrida. Mas como fica o tempo para a família, o romance com o marido? Vocês fazem alguma coisa para renovar a relação? Se arrumam para eles? Tem tempo para brincar com os filhos? Como lidam com isso? Beijos. Pode começar a responder. Passo para você responder, depois eu respondo também. Bom, em primeiro lugar, ela disse aqui que a gente só para à noite já com pijama, mas era nessa situação, né? De gravar o vídeo. De gravar o vídeo, nós duas juntas, para gravar o vídeo, né? Porque durante essa semana a gente passou a semana envolvida, a Renata envolvida nas minhas atividades, né? De buscar filho, pegar filho, são horários diferentes, tem dias que pega mais cedo, tem dias que pega mais tarde, e aí a gente aproveitava para sair em algum lugar, né? Então quando chegava em casa era hora de janta, banho, depois guardar as coisas da janta, e era um momento que a gente parava, comum, né? A vida comum do lar. Então a gente parava ali pra ter esse momento de fazer uma live. Nós duas juntas não daria pra fazer assim de noite, que ele ficaria complicado, né? Já cansada e tal. Então ficaria complicado. Mas, no mais, na vida assim, diária, a relação com os filhos está inclusa nesse momento de organização da casa, limpeza, enquanto uma hora tem um momento que vai lá, limpa a cozinha, depois vem, brinca com os filhos, está envolvido com os filhos. Então, é tudo junto. Eu lá em casa, eu tenho uma hora para parar. Né? Então, eu não tenho essa coisa assim de que o serviço não acaba. Pode continuar no outro dia, mas naquele dia acabou. Né? Fecho. Porque tu tem a rotina já definida. Porque eu tenho a rotina já bem limitada. Eu acho que é importante dizer isso, né? Às vezes a gente se compara com uma outra pessoa, mas a fulana consegue fazer tudo. Mas veja bem, né? Nós temos aqui, nós duas fazemos as mesmas coisas, só que a Rê, ela já tem essa experiência com rotina muito mais afinada do que eu.
E além disso, os filhos dela já estão... A filha mais nova tem a idade do meu filho mais velho. Mais ou menos. Mais ou menos, quase. O meu filho mais velho tem 7. Já são bem menos dependentes. Então, tem muitas coisas que eu começo a fazer, mas eu não consigo terminar. Né? Eu começo, tô num processo de varrer, por exemplo, de passar aspirador, e vem alguém e me chama e quer minha atenção. E tem momentos que não dá pra dizer agora eu não posso. Tem que ir lá lidar com o filho. Então aquele aspirador vai ficar no meio da sala, depois eu tenho que tirar, guardar. E ficou para um outro dia. Ficou para um... E quando tem bebê, que agora eu sei, agora eu tenho muito mais experiência, eu vou ter um bebê, eu sei que vai ser assim. Porque um bebê a gente não tem como programar nada, vão ter muitas e infinitas interrupções. Então muitas vezes a gente está cansada, não sabe se na hora que o bebê dorme, se a gente dorme junto ou vai e limpa uma louça, e limpa alguma coisa, né? Mas é temporário. É temporário, mas quando a rotina ela é bem definida, consolidada, né? Quando a rotina é bem consolidada, mesmo que você saia da rotina, porque imprevisto acontece, às vezes vem uma visita numa hora que você está programada a fazer outra coisa, mas quando ela está bem consolidada, rapidamente você volta. Por isso é que eu sempre te aconselho assim, tenha a rotina. Mas hoje eu não consegui, não interessa se hoje não conseguiu, amanhã você volta para ela. Né? E também esse é o método Fly Lady, fala isso, você voltar para a carroça, né? Só caiu, volta para a carroça, não tem problema. Né? É sempre hora de você recomeçar. Você tem uma orientação. Vou recomeçar de onde? Né? Do ponto que você parou. A partir dali a coisa vai andando mais naturalmente. Então há dias que eu não consigo completar, mas não é por isso que eu vou ficar até meia-noite, 1h da manhã fazendo. Se eu não conseguir completar, né? Parou ali, não tem problema, ninguém morre se o chão ficar sujo. Sim. Né? Há coisas que são básicas. Você, naquele dia, se ninguém se alimentou, você vai ter que fazer alguma coisa para eles se alimentarem, né? Mas não é essa a questão. A questão é com relação à limpeza, à organização da casa. Você pode muito bem dormir com a sua gaveta bagunçada, não tem problema, certo? Com o seu chão com uma poeirinha, os seus móveis com poeirinha, o seu vidro sujo. Então é isso que eu quero dizer. Você não tem que se sentir na obrigação de ficar até as 3 horas da manhã, porque naquele dia o que você programou limpar os vidros e não conseguiu. É isso que eu bato na tecla. Sim. Em uma outra oportunidade, os vidros não vão fugir, vão estar ali, né? E você continua fazendo, ou recomeça a fazer aquilo que parou. Que é muito mais fácil, porque na sua mente você já tem um novo ponto de partida. Eu acho assim, pensando agora assim, com relação ao meu primeiro filho, e essa coisa de lidar com limpeza de casa, eu sofria muito mais do que hoje. Hoje eu sou muito mais tranquila, eu penso assim, tem que ter prioridade são as pessoas, né? Claro que tem aquela coisa, né? Às vezes assim, não tem como viver numa casa bagunçada no nível básico, por exemplo, uma cozinha suja, uma cozinha sempre em desordem, você não consegue nem cozinhar, e aí não consegue alimentar o povo, né? Aí agora, essa outra parte da pergunta que ela falou sobre o marido. Bom, ela falou aqui sobre romance, né? Como faz o romance com o marido, fazer alguma coisa para renovar a relação. Olha, aqui na minha casa, a gente tem... Aqui se arruma, né? Se arrumam pra eles, a gente se arruma pra eles. Aqui na minha casa, a gente tem uma questão que é a sexta-feira. Sexta-feira é o dia assim que a gente gosta de ver um filme. A gente coloca as crianças pra dormir e tem aquele momento, né, de ver o filme. Mas eu vou dizer pra vocês, faz tempo. A gente tá sempre tão cansados que a gente não consegue. A gente coloca o filme, ou eu durmo antes, ou ele dorme, a gente fica cansado. Acaba sendo uma obrigação, mas eu acho que são estações, né? Quando a gente tem filho pequeno, por exemplo, o meu marido acorda às 5 da manhã porque ele trabalha em outra cidade, ele sai às 6. Então já é ele me vê de pijama, né? Porque eu não vou me acordar às 4 da manhã pra me arrumar, pra ele me ver linda, pra ele sair, pentear. Não, e muitas vezes eu acordo lá às 5h30, eu vou tomar café com ele, aí eu já fico pronta pra poder às 6h30 por aí acordar o meu filho e começar a organizar. Daí o café deve vir um segundo round, né? Vem o café das crianças. Ou seja, é bem desgastante. Então,
Depois tem a rotina do dia, largo o filho na escola, volto, fico com a filha mais nova, dou aquela geral na casa, fico envolvida com ela. Tem dias que eu tenho que buscar o filho pra almoçar em casa, ele fica o resto da tarde em casa. Aí faz tema, faz almoço e arruma a cozinha, aquela coisa. É um dia preenchido, carregado, né? Aí depois vai na pracinha com todo mundo, volta. Quando a gente volta, é hora de dar banho, janta. E muitas vezes por uma questão de, como é que se diz assim, de praticidade, porque os meus filhos vão dormir cedo, né, pra eles dormirem cedo, porque tem que acordar cedo no outro dia, eu já tomo banho e já boto pijama. Esses dias eu até falei pro meu marido, falei assim, olha, tu saiu de casa e me viu de pijama, vai voltar, eu tô de pijama, nem me viu o momento que eu estive bonita, né, arrumada, né? Mas a gente, olha, isso, eu acho, gente, que isso não é uma coisa assim que vai detonar a relação ou vai enfraquecer o meu marido pra ele ficar assim, ah, minha mulher não se arruma. Eu me arrumo, só que eu acho que ele prefere chegar em casa, as crianças estarem de banho tomado, jantadas, assim, prontas pra ir dormir, e eu poder ir colocar as crianças pra dormir, pra ele ter um momento, talvez assim, pra relaxar, né? E depois a gente conversar, se a gente estiver acordada ainda. Mas é uma fase. A semana é bem corrida. Tem um fim de semana... né, que é outra, já é outra rotina no fim de semana. Mas assim, ó, sabe o que eu vejo, assim, no meu caso, assim, ó, não é que ele te vê arrumado no fim de semana. Me vê arrumado na semana, no sábado final de semana. E domingo, sábado e domingo. Eu acho assim, ó, mas não é uma questão de que, ela não se arruma. É uma questão da nossa rotina, uma rotina muito intensa, né, uma rotina que tem criança pequena, que a gente tá, assim, para ter um outro filho. E de quem não tem também familiares por perto para tomar conta das crianças à noite, para vocês irem passear à noite. Exatamente. Né? Mas também, assim, eu acho assim, o romance tá fora disso. O romance pode estar dentro disso no também. No dia a dia. No dia a dia. Na vida comum. Quando meu marido chega em casa, todo mundo faz festa. As crianças vão lá, abraçam ele me abraça, se dão um beijo, sabe? A gente fazer... Eu botei o hack antes no anterior, sabe? Então você tem que lembrar. Se não botou, tem que lembrar onde que você parou. Que você que voltou a falar. Agora sim. Gente, a gente teve um problema aqui que eu não conto pra vocês. Falha técnica. Uma falha técnica gigante que a gente teve que encher a memória, eu tive que esvaziar a memória. E quando nós voltamos, eu não apertei o play, gravamos mais, não sei quanto tempo falando. Daqui a pouco a câmera se desligou. Fui ver. Não gravou. Não gravou. Ai, meu Deus. Era de grávida. Não, mas era aquela dica, aquela, né, coisa mágica que ia fazer mudar a sua vida. Então você perdeu. Perdeu, agora fica pra... Ai, gente, nem me animo agora a continuar respondendo. Tem que responder agora. Então, a gente tá falando sobre a questão do romance, né? Do dia a dia. Do dia a dia. Vamos lá, vamos falar de novo. A gente acredita, então vou fazer um resumo agora, vou fazer um apanhado. A gente ia falar tanta coisa legal. Bom, a gente acredita que... Eu, né, acredito que o romance, ele tá nas pequenas coisas, no dia a dia, sabe? A gente não fica, assim, fazendo um evento especial para manter a chama do nosso amor e da relação sempre em alta. Eu acho que são estações, a gente tem que entender, assim como a natureza tem estações, né? Tem a época do verão, calor, tem a época do inverno, tem a época da primavera, do outono. É assim, quando você tem filho pequeno... E ainda mais numa condição como a nossa, assim, que eu não tenho aqui família que mora perto, para deixar as crianças teria que ser com uma pessoa que teria que pagar, né? Às vezes a gente não conhece direito as pessoas. Eu uso raramente essa opção, né? Só quando eu realmente preciso, né, de deixar assim os meus filhos com alguém, e pouco tempo também. Não só por uma questão financeira, mas também porque a gente não conhece, assim... Uma questão de confiança. Confiança, né? Então, é complicado. E a nossa relação de amor, de afeto, não tá ali só nisso... Ai, tem uma mosca chata aqui. Não tá, assim, baseada em eu estar produzida pra ele. A gente ficar saindo pra manter o amor...
fazendo no dia a dia. Um programa específico para... Claro que essas coisas são importantes, e uma das coisas que a gente pontuou é a questão da comunicação, né? Tem que estar se comunicando, tem que estar se falando. Se chega um dia assim que você tá assim meio murcho, né, precisando assim de uma atenção especial, por exemplo, no meu caso, tô precisando de uma atenção especial do meu marido, dizer assim, olha, eu sinto necessidade da gente sair um dia sem as crianças, vamos dar um jeito, sabe? Mas aí tem que se comunicar, porque o marido não tem como adivinhar, nem a mulher tem como adivinhar o marido. E se o marido também não tá satisfeito com a nossa aparência, aquele marido amoroso, atencioso, provavelmente ele vai perguntar assim, tá tudo bem, né, por que você não tá... Assim, não é só a questão dele se agradar. Ele vai querer saber primeiro por que você tá... Exatamente. Por que você já não tá indo no cabeleireiro, por que você não tá colocando uma roupinha, né, mais bonitinha. Isso tudo vai ser... uma relação de amor envolve isso. Aí você também é o momento da gente perguntar assim, mas você gostaria de me ver de uma outra forma? Né? Fica mais bonito assim, ou daquele outro jeito? É a questão da comunicação sempre. Né? E não é só achar que se fizer isso, o casamento vai ser bom. Se eu for linda e maravilhosa, tiver sempre, né, de uma forma produzida, o casamento vai funcionar. Porque se fosse assim, a artista não se separava, não traía, não ia ter nada, né? Aquela última que a gente ouviu falar aí, aquela atriz do Brad Pitt e a Angelina Jolie. Então, como é que a gente vai se comparar com as atrizes que andam ali com maquiadores atrás deles? Não tem como você achar que isso é a solução. Não é a solução. É um plus, né? Uma coisa a mais que você pode fazer dependendo da fase do relacionamento em que você está. Eu lá na minha casa, né, eu passo bastante tempo em casa, mas eu fico assim, mais ou menos como eu estou vestida aqui agora. Uma calça jeans ou uma roupa mais confortável, mas também que eu possa ir na rua. Eu ouvi uma vez uma mensagem da Helena Tanuri, ela falando isso, né, que a relação do casamento é que nem as estações, né? Tem antes de casar, ou lá quando recém-casa, o verão, né, que é tudo muito quente, né, tudo sentando aquele calor, né? Depois tem a primavera, né, um período mais tranquilo, mais ou menos tem o inverno, né, onde as coisas estão assim um pouco mais frias, geladas, mas depois vem, o primeiro vem o outono, depois vem o inverno, e aí, sabe, vai renovando, vai se renovando. Importante estar conversando. Quando se tem, a minha atual situação, tem filhos pequenos, a gente não tem ajuda externa, não pode simplesmente, né, cada um cair no egoísmo, né, olhar só pra si, achar ela não se arruma, mas entender, né, a situação do momento, né. Meu marido às vezes tá cansado, ele sai às 6 da manhã, né, chega tarde, então a gente tem que se olhar, né, olhar o outro, fazer isso que a Renata e aproveitar o dia a dia, né? E uma outra coisa que a gente tá falando também, que a gente ficou na dúvida, que a Márcia falou, se a gente se arruma, no sentido de se arrumar, né? O que é esse? A gente se arruma assim. Eu assim já me considero arrumada para receber uma visita em casa, para receber o marido quando chegar do trabalho, para ir no supermercado. Assim eu me considero arrumada, né, no dia a dia. Sim. Essa é a minha arrumação do dia a dia. Estou satisfeita. Não sei se ela quis dizer se arrumar especificamente para o marido no intuito de fazer algo especial, assim, de assim, hoje eu quero impressionar meu marido, quero assim. Aí vai no cabeleireiro, faz uma maquiagem, coloca um salto alto, uma coisa assim. Não sei. Agora a gente queria saber, né? A gente quer saber de vocês, né? O que você considera se arrumar. E como você passa o dia em casa. Porque também tem aquelas mulheres que é a tal da camisa do político, né? Vai fazer faxina, parece que tá colocando uma roupa que foi na guerra, né? Cheia de buraco, toda suja. Se alguém abrir a porta, né, nem pode olhar para aquela pessoa porque ela não está em condições de receber ninguém. Esse é o outro extremo, né? Mas segundo esse método que a gente já falou aqui várias vezes no canal, que a gente não segue rigidamente, mas que é uma inspiração, o método Fly fala sobre isso da mulher se arrumar de manhã como se fosse para um trabalho, né? Então a gente vai colocar uma roupa que é adequada para o nosso tipo de trabalho. Então eu não vou colocar um salto alto para aspirar o chão da casa. Mas eu acho que isso é muito relação, né? É pessoal. Também é muito pessoal em como a mulher se sente bem. Eu me sinto bem assim e já me acostumei a fazer o serviço doméstico, né, vestida dessa forma,
né, com sapatinho raso, não vou colocar, na verdade eu nunca uso salto alto, mas não ia colocar um vestido curto, um salto alto para poder né, ir estender roupa no varal. Pra mim isso não faz sentido. Assim como não, no meu caso não teria como eu só vou arrumar a casa quando meu marido não tá, né, e na atual situação assim ter que assim, se ele trabalhar de um jeito assim, né, eu tenho que limpar quando dá, né? Quando eu consigo, quando tenho disposição, enfim. É uma série de fatores. Contar também com a contribuição dele, né? Em certo sentido, é assim. Tem questão pessoal aí, tem questão de visão de si, né? Tem muitas coisas. Bom, gente, mas a gente vai ter que terminar as perguntas do YouTube. Sim, você tinha mencionado aquela coisa da rotina, mas não é essencial. Deixa. Do primeiro ano, não sei o quê. Bom, então é isso, pessoal. Olha, obrigada a todas as participações. Eu acho que rendeu bastante assunto aí. Vai ficar um vídeo enorme. Vamos tentar editar bem aí. E próximo vídeo, assim, vai ficar ano que vem. Eu gosto sempre de lembrar que essa é a minha opinião, essa é a opinião da Dani. Pessoal, funciona na nossa casa e a gente está satisfeita e se sente bem assim. Por isso é que é importante essa troca, né? Se você puder contar como é que funciona aí na sua casa, pode ser que a gente também tenha algumas novas ideias, né? Isso é legal. É importante. A gente não está aqui como autoridade no assunto. A gente está aqui contando a nossa experiência pessoal. Então tá, pessoal. Se vocês gostam aí dos nossos vídeos, curtam, né, esse vídeo, indiquem para os amigos, né? E a gente está chegando a quase 100 mil inscritos. Né? Então se você puder convidar uma amiga para conhecer o nosso canal, era legal. Você acha que o nosso Instagram também. Que se interesse. Então tá, é isso. Então, vamos acabar aqui. Tchauzinho. E continue aqui com a gente no Donas de Casa Anônimas. Tchauzinho. Tchau.